Vivemos em um tempo onde tudo é urgente, menos Deus. Corremos para trabalhar, corremos para conquistar, corremos para não ficar para trás. Mas no caminho, algo silenciosamente se perde: a alma. Dallas Willard dizia: o maior inimigo da vida espiritual não é o pecado, é a pressa. E se você parar por um instante para pensar, vai perceber que ele tinha razão. A pressa é o veneno invisível da vida moderna. Ela nos rouba a paz, apaga o discernimento, sufoca a oração e nos faz confundir movimento com propósito. Vivemos correndo tanto que não temos tempo nem de perceber o que estamos perdendo. E sabe o que é mais perigoso? A pressa parece virtude. Vivemos em um mundo que aplaude quem não para. Mas aos olhos de Deus, correr sem direção é o mesmo que estar perdido. A pressa não deixa espaço para a presença. Ela transforma a vida espiritual em mais uma tarefa, mais uma meta, mais um checklist que precisa ser cumprido. E quando Deus vira uma agenda, a alma morre. Quantas vezes você já se viu tentando orar, mas a mente estava em outro lugar? Quantas vezes abriu a Bíblia, mas não conseguiu ficar 5 minutos sem olhar o celular? Quantas vezes começou o dia sem sequer lembrar de agradecer pela vida? A pressa cria uma espiritualidade superficial, rápida, rasa, sem raízes. Uma fé que não espera, não escuta, não se aprofunda. E o perigo é que muitos confundem agitação com espiritualidade. Fazem muito para Deus, mas passam pouco tempo com Deus. Dallas Willard chamava isso de a tirania da urgência. Vivemos escravizados por coisas que gritam agora, mas que não têm nenhum valor eterno. Enquanto isso, o que é realmente importante, ouvir a voz de Deus, descansar em sua presença, viver com propósito, é deixado para depois. Mas o depois nunca chega. A pressa é o modo moderno de dizer: Senhor, não tenho tempo para ti. E toda alma que vive apressada acaba vazia. Veja o exemplo de Jesus. Ele tinha o peso do mundo sobre os ombros, mas nunca foi visto com pressa. Ele caminhava devagar o suficiente para ouvir, parar, tocar, ensinar. Ele não corria, ele fluía. Porque quem vive no ritmo de Deus não precisa viver no ritmo do medo. Willard dizia que a pressa é a morte interior da alma. Você pode estar vivo por fora, trabalhando, produzindo, fazendo, e morto por dentro. Porque a pressa te faz perder o essencial, a comunhão. A presença de Deus não é para os apressados, é para os que param. E talvez seja por isso que o mundo moderno está tão vazio, porque ninguém mais para. Ninguém mais desacelera o suficiente para perceber que Deus ainda fala no vento suave. A pressa é a forma mais disfarçada de incredulidade. Porque quem acredita de verdade em Deus aprende a esperar. Quem confia não corre, descansa. Willard dizia que o caminho da transformação espiritual não passa por fazer mais, mas por viver de modo diferente. E esse modo diferente começa com uma decisão simples: desacelerar. Desacelerar para ouvir, desacelerar para amar, desacelerar para orar, desacelerar para viver, porque a pressa mata a vida antes que ela floresça. E talvez, hoje, o Espírito Santo esteja te dizendo exatamente isso. Pare, respire, eu ainda estou aqui. A presença de Deus não está no barulho, nem na velocidade, está no silêncio daqueles que param para ouvir, e quando você para, algo começa a mudar. O coração desacelera, a mente se aquieta, e você percebe que Deus nunca esteve longe. Você apenas estava rápido demais para notá-lo. Dallas Willard dizia que o ritmo da alma é o ritmo de Deus. Mas a maioria de nós vive em outro compasso, acelerado, ansioso, esgotado. Corremos para sobreviver, corremos para provar algo, corremos para não sermos esquecidos. E nesse ritmo, o coração se perde. A pressa é mais do que um problema de tempo, é um problema de confiança. Porque quem confia em Deus não precisa viver em desespero, mas quem duvida, corre. Quem teme perder o controle, acelera.
E quem acelera demais, inevitavelmente se desconecta. Vivemos como se o mundo fosse acabar se não estivermos em movimento constante. Mas a alma não foi feita para esse ritmo. Ela não foi criada para viver correndo, reagindo, lutando contra o relógio. Ela foi feita para repousar, para andar com Deus, não para correr à frente dele. Willard dizia que a pressa é o pecado moderno que disfarça a incredulidade de produtividade. Achamos que fazer mais é o mesmo que viver melhor, mas não é. Fazer muito sem propósito é apenas uma forma mais sofisticada de se perder. O mundo vai te aplaudir pela sua correria, mas o céu só se alegra quando o coração está em paz. Olhe para Jesus. Ele sabia que teria apenas 3 anos de ministério. 3 anos para pregar, curar, ensinar e salvar. Mas nunca o vemos correndo. Nunca o vemos ansioso. Nunca o vemos dizendo, estou atrasado, porque ele vivia sincronizado com o Pai. O tempo não o controlava. Ele controlava o tempo. E aqui está o segredo. Quem vive apressado não tem tempo para perceber a presença de Deus. E quem não percebe a presença de Deus, perde o sentido da vida. O inimigo não precisa roubar sua fé. Ele só precisa roubar seu foco. E ele faz isso sutilmente, te mantendo ocupado o suficiente para não ter tempo de estar com Deus. Essa é a nova escravidão. Almas sobrecarregadas, conectadas a tudo menos ao Criador. Quantas vezes você já percebeu o quanto o mundo moderno te treinou para a pressa? Abrimos o celular dezenas de vezes por hora. Mudamos de tela a cada segundo. Vivemos em um bombardeio de estímulos que fragmenta a mente e fere a alma. E depois nos perguntamos por que é tão difícil ouvir a voz de Deus. A verdade é que Ele ainda fala, mas nós não paramos para ouvir. O problema não é o silêncio de Deus, é o barulho que deixamos entrar. Willard acreditava que a pressa é a antítese da santidade, porque a santidade é viver presente. E a pressa é estar sempre ausente de si, dos outros e de Deus. Ele dizia, Deus nunca apressa ninguém, porque o amor nunca tem pressa. A pressa é movida pelo medo, mas o amor, pela confiança. A pressa corre porque acha que o tempo vai acabar. O amor caminha porque sabe que o tempo está nas mãos de Deus. E talvez o maior desafio espiritual do nosso tempo seja simplesmente parar. Parar de correr, parar de tentar controlar, parar de viver reagindo e começar a viver respondendo. Responder à voz de Deus, ao toque do Espírito, ao ritmo da graça. A pressa te faz sobreviver, mas a presença te faz viver. Muitos cristãos estão cansados, não por falta de fé, mas por excesso de pressa. Tentam viver a vida cristã como se fosse uma maratona espiritual, sempre tentando alcançar algo. Provar algo, produzir algo. Mas o Evangelho não é uma corrida, é um convite para descansar em Cristo. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Note que ele não disse, corram até mim. Ele disse, venham, devagar, com o coração aberto, com o ritmo da alma, não da agenda. Mas nós corremos até para orar. Queremos que Deus fale rápido, responda rápido, nos transforme rápido, mas o reino de Deus não é acelerado. Ele é como uma semente, pequena, silenciosa, imperceptível, mas viva. E ela cresce em quem aprende a esperar. Willard dizia que a pressa destrói tudo o que o amor toca, porque amar exige tempo, amar exige paciência, amar exige presença. E se não há tempo, o amor morre sufocado. Quantos relacionamentos, quantos ministérios, quantas almas estão secando, não por falta de dons, mas por falta de pausa. Porque até o solo da alma precisa descansar para voltar a dar frutos. A pressa é o atalho do desespero, mas o caminho da fé é o passo lento da confiança. A pressa busca resultados, a fé busca relacionamento, a pressa quer terminar. A fé quer permanecer. A pressa diz, tenho que fazer algo. A fé diz, Deus está fazendo algo em mim. E é aí que o milagre acontece, quando você aprende a esperar e percebe que o silêncio não é ausência,
mas presença em outra forma. Deus não fala no barulho das cidades. Ele fala no sussurro. Ele fala quando você desacelera o suficiente para escutá-lo. A alma apressada quer ouvir Deus gritar, mas ele nunca grita. Ele convida. Por isso, talvez o maior milagre que o Espírito Santo queira operar hoje não seja um sinal externo, mas um descanso interno. Um descanso que nasce quando você finalmente entende que não precisa correr para ser aceito, nem se provar para ser amado. Deus não está impressionado com a sua correria. Ele está esperando o seu silêncio. A pressa quer te levar ao limite. Mas Deus quer te trazer de volta ao centro. E se você parar por um momento e olhar para dentro, talvez perceba que a pressa te levou a lugares onde Deus nunca te chamou para estar. E agora o Espírito sussurra: volte. Volte ao ritmo do céu. Volte ao compasso da graça. Volte ao silêncio onde o amor te espera. Porque no fim das contas, o que mata a vida espiritual não é o barulho do mundo. É o coração que esqueceu como parar.